Limpim, todos certificados pela Anvisa. Muito bem, 8h02, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, o jornalista Luísio Abreu Barbosa, nós estamos conversando com o professor Igor Franco, professor da Uniflu e da Estácio, especialista em finanças. Ô Luísio, no bloco anterior a gente falava sobre um comentário, uma pergunta, aliás, né? Deixa eu ver só aqui no feed aqui, é do João da Costa Cunha, pedindo a você para dar uma luz aí sobre direita e esquerda, pois, segundo ele, a maioria não sabe o que significa isso. Direita e esquerda, foi a pergunta a mim, né? A direita e esquerda é uma mera exposição física da Assembleia Francesa durante a Revolução Francesa. O rei sentava ao centro, antes de ser decapitado pela Revolução Francesa, né? Ou seja, não é um lugar muito bom. À direita sentavam os girondinos e à esquerda os jacobinos. Os girondinos queriam mudanças mais graduais, sem necessariamente tirar o rei, e os jacobinos queriam mudanças radicais, e acabaram prevalecendo. Robespierre talvez seja o grande nome dessa ala mais radical, e acaba também tendo o mesmo destino do rei, sendo decapitado. Então, é uma simples exposição física. E isso convencionou. A partir daí, eu e Igor participamos, inclusive, de debates sobre direita e esquerda na FAFIC, debate exitoso, com presença de público boa, onde o Igor, na minha opinião, sem querer desmerecer os demais lá, foi brilhante, foi uma participação brilhante do Igor, né? Agora, a direita e esquerda hoje, isso muda muito ao longo dos tempos também, né? Por exemplo, você vai pegar Thomas Paine, que é pai da Revolução Americana e pai da Revolução Francesa, que são as duas primeiras revoluções iluministas do mundo do século XVIII, né? E ele, por exemplo, era ardoroso defensor do porte de arma cidadão. Thomas Jefferson era defensor também, que era um cara mais à esquerda na Revolução Americana. Hoje são pautas consideradas à direita, né? Então isso muda muito, migra muito ao longo dos tempos, né? Hoje eu acredito que a direita seja... porque você falar, Igor é um liberal, você falar contra o capitalismo hoje, eu acho sinceramente besteira. O capitalismo venceu, não foi de hoje, tem algum tempo. Ele derrubou o Muro de Berlim em 89, derrubou a União Soviética em 1991, e um pouquinho antes disso teve uma coisa muito mais importante que pouca gente fala ou sabe. Em 82, ele foi posto, adaptado sob tutela do Estado na China, onde foram abertas as zonas de negócio, tipo, um exemplo brasileiro, Zona Franca de Manaus, em vários lugares da China, e a partir daí a China retomou a condição de gigante mundial que ostenta hoje. Que, aliás, sempre teve. A China sempre foi gigante, sempre foi um grande player mundial. Ele saiu um pouquinho ali na época da Revolução Industrial. Então, eu acho que o capitalismo como regime econômico não se discute, né? O marxismo, a experiência de engenharia social marxista, fascista, nazista, redundaram em genocídio e ditadura, quase que sem exceção. Eu acho que o cara da direita, assim, no Brasil você tem essa coisa da direita traveca, né? Que é conservadora no costumes e liberal na economia. Mas a direita talvez seja isso, talvez seja o conservadorismo de costumes e tal. E a esquerda é mais sensível, como acho que deve ser, como é o meu caso, que eu sou social-democrata, a um país com abissais diferenças sociais, né? E que precisa do Estado para tentar diminuir essas diferenças, né? Pessoas como o Igor, por exemplo, eu sei que são sensíveis. E não sem razão, acho que essas diferenças podem ser diminuídas, por exemplo, quando a gente está falando aqui no intervalo, por uma tributação mais justa, no que eu concordo muita coisa com ele. Isso posto, espero ter respondido a pergunta do ouvinte, Igor, você
em alguns painéis, você participou já de 2 sobre a crise econômica, de Campos, que é uma crise financeira começa ali no final de 2014 com a queda abrupta da commodity de petróleo, né? Que nossas rendas são, né, petróleo, vende petróleo, é uma commodity internacional fixada pelo barril do petróleo pelo valor do dólar. Mas você tem as 3 rendas futuras, 3 empréstimos de Rosinha, 2015 e 2016, que só empurra o problema para frente. E a conta está vindo agora, é uma conta muito difícil de ser paga. E você, nos 2 painéis que participou, você disse mais ou menos a mesma coisa. E é um quadro assustador, sobretudo para RPAs e aposentados e pensionistas que ficaram sem receber aí, RPAs estão sem receber ainda. Você disse assim no painel publicado 1º de agosto, eu vou repetir aqui, se me permite. A solução da Prefeitura de Campos será a continuidade da gestão de caixa, o que significa postergar ou deliberadamente atrasar pagamentos para fazer jus a gastos mais urgentes ou obrigatórios, como a folha. Ou seja, isso vai continuar muito tempo, né? Por essa análise sua. Infelizmente, Luiz, não vejo perspectiva de melhora no curto prazo quanto a esse nó fiscal, né? A gente falava aqui no primeiro bloco, não sei se, acho que você não estava ainda com problema no computador, mas eu mencionei um número, 95% mais ou menos do gasto público hoje ele é amarrado por regras, né? Então você não consegue mexer. Para você mexer em gasto público no Brasil, normalmente você tem que caminhar PECs, e a PEC ela é muito difícil de ser aprovada em qualquer contexto. No contexto que a gente vive hoje, se torna ainda mais difícil. O Estado brasileiro ele gasta muito mal, e enquanto você explicava sobre a diferença de esquerda e direita, e você falava que a gente precisa reduzir a desigualdade, e o Estado, de fato, ele tem como função primordial na economia reduzir as desigualdades, né? A gente sabe, por experiência econômica, que o mercado livremente ele tende a ser mais eficiente, mas isso não necessariamente significa mais equidade, e equidade normalmente é desejável numa sociedade. Só que o Estado brasileiro ele aprofunda algumas desigualdades, tá? Vamos pensar aqui no INSS. O INSS hoje ele privilegia o gasto em cima de pessoas que tiveram emprego formal ao longo da sua vida, que já foram pessoas com renda mais alta quando a gente contrapõe elas a pessoas que passaram a vida na informalidade. Então, quer dizer, o maior gasto público brasileiro, que é o sistema de aposentadoria, ele aprofunda a desigualdade ao ter um conjunto de regras que privilegiam pessoas que tiveram, na média, uma renda superior àquelas que estavam fora da formalidade. Então, assim, a estrutura de gasto público do Brasil ela é muito complicada. Primeiro, que ela é muito difícil de ser mexida. Segundo, que ela é mal realizada. E quando ela é realizada, em muitos casos, ela aprofunda a desigualdade. Tá? Em relação ao nosso contexto municipal, quando eu falo da gestão de caixa, é porque com a queda da arrecadação, torna-se impossível você cumprir o orçamento da forma como ele é aprovado e no tempo em que ele é aprovado. Tá? Então você tem algumas despesas que precisam ser realizadas ao longo do ano e nem sempre você tem saldo em conta para poder fazer frente a essas despesas. Então, conforme isso vai apertando, você começa a privilegiar a execução de algumas despesas em detrimento de outras. Isso vai apertando cada vez mais, e aí você, como eu falei, acaba virando um gerente de caixa, né? Olha, chegou aqui uma fatura, não, essa eu não pago, chegou outra, essa eu pago porque ela é prioritária. E desfazer isso é muito difícil. Rapidamente aqui, isso não é um estudo elaborado, foi rapidamente ontem, alguns dados que eu peguei, para a gente falar talvez um pouquinho sobre a lei de responsabilidade fiscal, que nesse momento é flexibilizada pelo estado de calamidade, e pela PEC, que foi aprovada, que acabou virando a lei complementar 173, ok? E ela suspende alguns efeitos da lei de responsabilidade fiscal, mas só colocar alguns dados aqui. Se a gente fizer um comparativo, tá, dos dados publicados pelo Tribunal de Contas do Estado referente ao município de Campos, esses dados eles estão fechados, o mais atualizado está fechado para fevereiro, ok? Nos últimos 12 meses, considerando fevereiro de 2020, a gente teve uma queda de arrecadação de 13% em relação a 2019, tá? Então, dos 12 meses fechados em fevereiro, a gente teve uma queda de 13%. Se a gente puder extrapolar essa queda para todo o ano,
e a gente fizer também uma extrapolação do gasto com o pessoal do ano passado, quando comparado à LOA, a Lei Orçamentária Anual, a gente vai ter, no final do ano, uma despesa com o pessoal em 61%. 61,7% da receita corrente líquida, tá? Isso é um desenquadramento muito forte da Lei de Responsabilidade Fiscal e geraria necessidade de um ajuste de 114 milhões, quase 115 milhões. Da onde que a gente tira 115 milhões dos cofres municipais hoje para fazer um ajuste com o pessoal? Se você não pode, por exemplo, demitir servidores, se você não pode reduzir carga horária e reduzir salário, então você torna esse ajuste quase impossível. E aí a minha insistência no ponto de que um gestor, um bom gestor, um gestor eficiente, não consegue resolver o problema municipal. Não adianta chegar, não, eu sou o melhor administrador de empresas do Brasil, sou o melhor empreendedor do Brasil. Quando colocado na cadeira do chefe do executivo municipal, ele não consegue resolver esse problema no curto prazo, porque ele não tem ferramentas para isso, ele não tem de onde colocar dinheiro e tirar dinheiro. Então esse ajuste, ele beira assim, o impossível. Claro que o impossível que eu digo é no curto prazo. No longo prazo, esse ajuste vai se dar até de maneira forçada, né? Então, conforme vão diminuindo o número de servidores, você não contrata outros, você não dá reajustes em termos reais, nem em termos nominais, e essa despesa começa a se comprimir frente ao orçamento que vai crescendo até pela atividade econômica estar em crescimento nos próximos anos. Então, assim, de resolver esse nó fiscal no curto prazo é muito, muito, muito difícil. Só se você me permite, Aloysio, colocar ainda tem um complicador aí nessa questão de encolher a folha, né? De diminuir a folha, como é o caso dos servidores do CCZ. Recentemente ganharam na justiça o direito de ser incorporados ao sistema também de estabilidade da prefeitura, né? Parecido com o estatutário. Eles entrariam por ter ganhado aí na ação esse direito por trabalhar com área de risco, essa coisa toda. E aí, como é que age diante dessa situação também, o professor? E só para complementar, se me permite, Cláudio. Perfeito. Tem coisa que não parece uma coincidência, né? Essa notícia que você está falando que é verdade, ela saiu no mesmo dia em que foi anunciado que o Campos teve 0,00 de participação social de petróleo, uma coisa inédita em 20 anos desde quando a PEC começou a ser paga. Exatamente. Por favor, eu. O que o Cláudio colocou, assim, o nó fiscal, ele não é um problema por si só, a gente tem outras coisas que agravam. No último painel eu comentei a respeito disso. A partir do momento que a gente tiver mais postergações de pagamento, que eu acho bastante provável, né, atraso em determinados pagamentos, às vezes não de servidores, mas de fornecedores e outras despesas, pela impossibilidade mesmo de pagamento, né, não tem caixa para fazer, você vai começar a ter uma batalha jurídica de liminares concedendo, assim, obrigando o município a pagar determinada fatura, obrigando a pagar determinado fornecedor, ou inativos, ativos, enfim. E aí você gera uma imprevisibilidade, que é outra característica do gasto público brasileiro. O gasto público é extremamente imprevisível. Por exemplo, quando você incorpora um servidor, seja por concurso, seja por uma decisão judicial, quando que esse gasto acaba? Impossível dizer, porque vai gerar uma pensão, em alguns casos essa pensão se prolonga por alguma decisão judicial futura, então você não tem previsibilidade quanto a esse gasto. Como é que você reduz esse gasto? Você não reduz nas regras atuais, tá? Então, o Pedro Malan, que foi o ministro da Fazenda, né, ainda era Ministério da Fazenda no governo FHC, ele teve uma frase célebre que no Brasil até o passado é incerto. Então você vai agindo de determinada forma, de repente vem a decisão judicial e muda tudo. Não pode mais ser feito assim, o que estava sendo feito assim estava errado. A gente teve um caso recente que agravou a situação fiscal dos estados e municípios, que foi a decisão do STF, dizendo que é inconstitucional a redução de vencimentos, mesmo que acompanhada de redução de jornada. Então, você não pode reduzir salário, mesmo que você reduza a jornada dos servidores. Isso tira completamente a capacidade de ajuste. Então, se você não pode fazer demissões, até pode, mas na prática é muito, muito difícil. Você não pode reduzir salários, a única válvula de ajuste é você deixar a folha sendo comprimida, porque você não vai concedendo reajuste, e muitos vão indo para inatividade, falecendo, e aquele gasto
vai cessando, só que esse é um ajuste muito lento, né? A gente precisa de um ajuste muito mais forte. E aí a gente volta a ligar essa questão à questão nacional, da reforma administrativa, que não foi encaminhada e nem parece que será, pelo menos no curto prazo, né? Esse ano é impossível a gente ter um encaminhamento e aprovação da reforma administrativa. Então, quer dizer, além de ter um cenário muito nebuloso, você não tem perspectiva de melhora no curto prazo. E aí eu acho que o caminho, aí também não vamos falar só de problema, mas o caminho para você tentar minorar esse problema, remediar esse problema, é ter um controle muito rígido das despesas discricionárias, tentar obter eficiência no gasto público no que seja possível, mas principalmente conseguir entregar um serviço público de maior qualidade. Porque, além de gastarmos mal, gastarmos muito, a gente ainda entrega um serviço público de péssima qualidade na maioria das vezes. Isso está muito ligado, não é possível, poxa, que todos os servidores são ruins. Não, de forma alguma, os incentivos que são fornecidos ao serviço público, eles são muito ruins. A gente não tem medição para saber se a política pública é eficaz, você não tem uma revisão, você não tem gatilhos de mérito para os servidores que se destacam, você não tem um plano de carreira que tenha uma perspectiva de promoção por mérito. Normalmente isso é apenas tempo de função, então você desestimula a melhoria. Então acho que pelos próximos anos a grande saída é que a gente tente melhorar pelo menos o nível do serviço público, a entrega de serviço, já que conter o crescimento da despesa é muito difícil. Igor, você falou que no Brasil até o passado é incerto. Deve ser mesmo, porque ditadura militar vira regime, golpe vira revolução, então parece que é incerto mesmo. Mas enfim, reforma administrativa, vamos para alguns pontos que você falou. A reforma administrativa é outra proposta que Rodrigo Maia falou que só espera o governo mandar, e o governo não manda. E vamos falar aqui o português claro, embora influenciado nesse caso pelo castelhano. Bolsonaro, desde 2019, que explodiram os protestos populares no Chile, tem medo de enviar a proposta de reforma administrativa para o Congresso. Deu medo a ele. Inclusive foi quando do Bananinha, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, Bananinha, como carinhosamente chamou aí o vice-presidente Hamilton Mourão. Mas Eduardo Bolsonaro, deputado federal, chegou a falar a primeira vez AI-5, a partir do medo que aquele fenômeno do Chile se acontecesse aqui no Brasil. Mas ainda que vamos colocar que a reforma administrativa passasse hoje, facilitada hoje, fosse aprovada esse ano ainda, não vai ser, concordo com você. Isso só vai ter impacto na Folha, uma vez que o próprio Rodrigo Maia já disse algumas vezes que não vai mexer em direito adquirido, em contrato já firmado, e é correto que seja assim com os indivíduos, como é com as empresas. Você não pode mudar a regra no andamento do jogo. Isso vai ter algum impacto na Folha daqui a 35 anos. E até lá a gente faz como? Não faz. A sinalização da reforma administrativa ela seria importante para o longo prazo, mas no curto prazo a gente continuaria pressionado. A gente ainda tem nos estados e municípios, em muitos estados e muitos municípios, uma força de trabalho muito jovem e inativa. Conforme essas pessoas começarem a caminhar para a inatividade, o que deve acontecer nos próximos anos, né, a política de aumento de contratações pelos municípios se intensificou nos anos 2000, por exemplo, e você em breve terá muitas dessas pessoas caminhando para se tornarem aposentadas e deixando pensões. Você vai ter um problema grave na ativa, você dificilmente vai conseguir contratar na mesma necessidade de reposição. Com uma reforma administrativa colocando regras à frente, você diminui esse problema que vai chegar em algum momento, tá? Mas a grande verdade é que a reforma administrativa ela deveria considerar a possibilidade, claro que junto de um amplo debate na sociedade, eu não estou propondo que seja feita nenhuma revolução, muito menos qualquer tipo de golpe, claro que não, mas a gente precisa ter um debate sobre a necessidade de revisar regras anteriores. Eu vou dar um exemplo, tá? Durante a pandemia, a gente teve a aprovação da Lei Complementar 173, que congelou os gastos com funcionalismo até 2021. Então, você não pode conceder reajustes, tá? A gente tem 600 mil funcionários do governo federal na ativa que a maior restrição
aplicada é a de congelamento de vencimentos, que são bem acima do mercado. Tá? Estou colocando o regime público federal, porque a gente tem mais dados sobre eles e a diferença salarial do regime federal frente à iniciativa privada para cargos semelhantes é muito grande. Em muitos casos supera 100%. Enquanto isso, a gente teve 14 milhões de pessoas indo para o desemprego na iniciativa privada. Então, será que é justo a gente ter a manutenção de uma regra que garante a 600 mil pessoas apenas o congelamento dos vencimentos, enquanto 14 milhões de pessoas estão indo hoje para o desemprego, numa situação como a pandemia? Será que esse ajuste social, ele é justo? Será que esse arranjo ele é sustentável no longo prazo? Então é um debate que eu acho que vai precisar ser feito da mesma forma que a gente precisou debater as regras da Previdência, da mesma forma que a gente vai debater as regras tributárias. Não são questões que a gente pode deixar como dadas. Não, o direito adquirido não se mexe e aí vamos continuar e implodir o país porque não podemos revisar regras. Até porque se a gente chegar num cenário extremo de incapacidade de pagamento desse tipo de gasto com o pessoal, essa mudança vai se impor. A gente vai lembrar em 2012 dos exemplos que a gente teve na Europa, por exemplo. A Grécia chegou a reduzir em 50% a aposentadoria dos funcionários públicos porque o país quebrou. Então, assim, será que a gente precisa chegar à beira do colapso? Será que nós vamos caminhar sem ter esse debate? Será que não é possível fazer um ajuste, talvez, num sentido, na mesma forma da Previdência? Porque a Previdência, teoricamente, ela mexeu em direitos adquiridos, né? Você mudou regras com o jogo acontecendo. As regras não foram aprovadas para quem será contratado. Isso está afetando quem está hoje trabalhando. Então, será que uma reforma administrativa não poderia ser assim? Os funcionários que entraram recentemente o serviço público terem suas regras alteradas de forma maior, quem já está próximo a se aposentar, garante, porque de fato você mudar isso aos 45 do segundo tempo é uma injustiça muito grande, quem está no meio do caminho tem uma regra de transição. Esse debate ele precisa acontecer, novamente. O problema do gasto público são regras muito ruins que foram criadas ao longo do tempo. Não vou fulanizar o debate e dizer, não, nós temos um problema porque os empresários querem crédito subsidiado, os funcionários públicos eles querem ter salário e aumento real sem parar. Não é isso. A gente precisa entender o contexto do gasto público brasileiro com regras muito distorcidas que foram criadas e que estão se tornando insustentáveis. Então, se esse debate ele não for colocado de maneira, vamos colocar, amigável e democrática, ele vai se impor pela impossibilidade de cumprimento das regras atuais, o que a gente já observa em nível municipal e nível estadual ao redor do Brasil. Basta lembrar que em 2019, antes da pandemia, o Mansueto Almeida, que foi secretário do Tesouro e saiu recentemente, ele já dizia que, pelas regras de contabilidade do Tesouro Nacional, somente 3 estados em 2019 não estavam desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito ao gasto com o pessoal. Então a gente já tinha uma situação muito grave no ano passado, antes da pandemia, que, volto a dizer, vai consumir em termos de recursos públicos a economia da reforma da Previdência pelos próximos anos. A gente falou muito da questão nacional, lógico que ela está linkada, porque fato, né, o gasto com folha é o principal problema de Campos, né, e em cima disso, eu até vou aproveitar aqui a pergunta da professora e telespectadora, pré-candidata vereadora também pelo PTB, Ana Karina Vieira de Azevedo. O orçamento do ano que vem, divulgado recentemente, não será possível cumprir. Ana Karina, o que o governo mandou, o municipal Rafael Diniz mandou, em abril, com a previsão orçamentária de 1,7 bilhão. Trazendo números, que é um pesquisador, o Igor conhece bem, embora seja de outra universidade, que é da UENF, né, que é o Alcimar Ribeiro. Ele fez um cálculo muito minucioso e ele acha que essa LOA, né, Lei Orçamentária Anual para 2021, ela vai ficar em 1,57 bilhão. E desse 1,57 bilhão, cerca de 1,1 está comprometido com despesas de pessoal. Folha de pagamento e coisas como auxílio de alimentação, enfim. Tem também aposentado pensionista. E a pergunta é essa, eu já fiz a você uma vez, em painel, por escrito, refaço aqui, que é a pergunta que deve ser feita a todo pré-candidato
e após as convenções candidato a prefeito, e quem não responder não tem condições de governar a cidade. Como que você gere um orçamento de 1,57 bilhão, 1,1 comprometido com folha de pagamento? A única gestão possível é a gestão de caixa. Tem dinheiro no caixa, paga alguma coisa, não paga outra. Não tem dinheiro, não paga nada. A força de crescimento do gasto público, ela é muito forte. A gente tem, nos últimos 30 anos, praticamente a despesa pública crescendo acima da inflação todos os anos, tá? E a gente não tem um aumento real de arrecadação, de maneira geral, no país, desde 2012. Então você vê, a gente tem 8 anos aí em que a gente não cresce a arrecadação e a despesa pública está crescendo há 30 anos. E o crescimento de arrecadação, na década de 2000, aconteceu pelo crescimento da economia, mas ele vem basicamente do aumento da tributação. Isso chega a um limite, tá? Chega num ponto, como eu falei, que a gente não vai conseguir continuar com as regras atuais. E aí a gente tem que ter ou um ajuste democrático, debatido novamente, sem fulanizar, porque assim, o pré-candidato a vereador, a prefeito, o que ele vai falar a respeito disso? Claro que, assim, do ponto de vista do político, qualquer que seja o político, ele vai apresentar alguma solução. E nem sempre essa solução é possível e normalmente é uma solução que não é possível. Isso faz parte, novamente, dos incentivos aos quais estão submetidos os políticos. Nós vamos exigir que um candidato venha a público dizer, olha, eu não vou conseguir provavelmente cumprir a folha pontualmente, eu vou ter que atrasar pagamento, vou ter que parcelar o 13º, parcelar férias, parcelar fornecedor. Sim, jamais. O tema é radioativo. O tema é radioativo. E não é simples. Assim, a gente vê que nos comentários eu fiz um parênteses sobre a regra sobre a questão dos servidores, porque o gasto hoje ele é muito importante em termos percentuais. Se a gente estivesse falando de que a concessão de serviço, a terceirização de serviço consome o mesmo percentual de folha, a gente estaria falando da terceirização de serviço. Se fosse pagamento de juros, de dívida, a gente estaria falando disso. A gente trata muito do gasto com o pessoal porque ele é muito representativo e tem regras muito rígidas. Então não se trata assim da gente simplificar e falar o servidor vai ter que pagar a conta, o fornecedor da prefeitura vai ficar atrasado. Isso é uma coisa que independe de desejo. É impossibilidade de pagamento. O município ele não tem como crescer a receita na mesma velocidade que as suas despesas crescem. Tem vários comentários nesse sentido. Ana Carina Vieira de Azevedo, Maurício Batista... O servidor vai pagar a conta, o servidor tem que pagar essa conta sempre. Ana Carina, enfim, Maurício Batista, enfim, penalizar o servidor público pela péssima administração. Seria a saída, professor? Infelizmente, assim, não é a questão de penalizar. Isso é uma consequência indesejável, mas que ocorre naturalmente pela situação que a gente se encontra hoje. Então, essa penalização hoje ela vem sendo no sentido de que as condições de trabalho estão muito difíceis, porque a gente sabe que em muitos locais falta, às vezes, insumos, você não tem condições adequadas de trabalho. É uma situação de mal-estar para todo mundo, mas, novamente, vamos trazer como perspectiva aqui para a nossa cidade de Campos, algo que eu dei exemplo no Brasil. Imagina que a prefeitura, como grande fomentadora da economia local, ela estabelece que ela vai parcelar os salários a partir de hoje até o final do ano, tá? Um cenário hipotético. Isso tem impacto muito forte no comércio, ok? O comércio de Campos ele é muito representativo para a nossa economia e emprega muita gente. A primeira decisão, por exemplo, de um empresário, ao perceber que suas vendas vão cair muito forte, qual é a primeira decisão dele? Bom, vou demitir 20% da minha força de trabalho e 30% da minha força de trabalho. Então, hoje, os funcionários, vamos colocar, do comércio, eles são automaticamente lançados no desemprego no meio de uma pandemia. Enquanto a restrição do gasto público quanto ao gasto com folha, hoje é simplesmente não conceder reajuste, mas você mantém o salário, esse salário é pago sem reajuste há alguns anos, ok? O que é uma situação não desejável, mas que se impõe. Só que a contraposição hoje entre o sofrimento imposto pela restrição fiscal ao setor privado e ao setor público, ela é muito díspare. Então, hoje você tem como maior penalização a ausência de reajuste salarial, enquanto na iniciativa privada você lança milhares de pessoas no desemprego. Então, esse debate, se a gente não colocar de maneira
racional, e isso não é nível municipal, isso é nível federal. O município não tem capacidade de resolver essa questão, e novamente, isso não é culpa dos servidores, isso é uma situação que se desenrola há 20, 30 anos. Só que se esse debate ele não acontecer de maneira gradual, democrática, dentro das instituições que são feitas para isso, que é a Casa Legislativa, no caso o Congresso Nacional, Tribunal de Contas, etc., no que for judicializado no judiciário brasileiro, esse cenário ele vai se impor de forma mais grave ao longo do tempo. E aí, uma restrição hoje, que é a ausência de reajuste, vai se transformar num parcelamento contínuo de salários, vai se transformar na falta de pagamento, como a gente observou acontecer de forma muito forte no estado do Rio de Janeiro alguns anos atrás, e foi temporariamente remediado porque o governo federal ele repactuou a dívida do estado do Rio de Janeiro e permitiu um aumento do endividamento do estado. Mas a partir do momento que a gente tiver uma nova equalização da dívida estadual com o governo federal, e a partir do momento que esse caixa gerado pelo endividamento ele se exaurir, novamente a gente vai ter uma situação calamitosa no estado do Rio de Janeiro. Novamente, não é culpa de A, B ou C, são regras que foram sendo criadas ao longo do tempo e políticas que foram implementadas pelos políticos das mais diversas ideologias e dos mais diversos partidos. Okay? Isso é um problema da República Brasileira, é um problema do Estado brasileiro, não é um problema de A, B ou C de uma classe específica. Mas é uma situação grave que a gente vai precisar enfrentar. Sim, mas é de Campos pela dependência das receitas do petróleo, né? Porque, gente, vamos lembrar, a Luiz Barbosa deu um furo internacional de jornalismo, junto com Regis Pereira, que está vivo aí, que foi fotografar em pleno governo militar, ditadura militar. Em 77, o governo Ernesto Geisel pegou um avião, essa história Regis já contou aqui no programa, um avião emprestado da Usina Paraíso, que tinha um monomotor, cujo piloto era português, tinha experiência na guerra de Angola, um cara acostumado com estação de tensão, e entraram no espaço aéreo vedado para fazer o quê? Fotografar o primeiro carregamento de petróleo comercial de Campos. Isso foi em 1977. Vou repetir, 1977. Isso tem de... você é melhor em matemática que eu. Tem quantos anos isso? Deixa eu puxar a calculadora aqui do Windows. 43 anos. Anos. E a Luiz Barbosa até morrer em 2012, sempre bateu nessa tecla. Petróleo é finito, 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 finito. E os governantes, aí sim, um problema que eu acho que é diferente de Campos, diferente do resto do Brasil, administraram como se isso fosse, né, ad eterno, e a conta está vindo agora, né? E Igor, a gente não pode ser profeta do caos. Ficar falando aqui muito que todo mundo já sabe, mesmo que a gente explique didaticamente, qual é a solução? Porque esses campos estão maduros. Retomar a vocação agropecuária, apostar no setor de serviço, atrair indústria, que o Fundecam foi criado com o dinheiro do petróleo para atrair indústria, não atraiu pouco nenhuma, gerou uma CPI e dinheiro desviado. Qual é a alternativa para Campos? Ou é abrir um buraco, deitar e esperar? A situação não é fácil mesmo, mas assim, eu acho que passa um pouco por cada uma dessas questões e são soluções de longo prazo, tá? No curto prazo é bem difícil a gente conseguir algo que seja representativo em termos de geração de receitas, tá? A vocação regional pela agropecuária, por exemplo, não pode ser desconsiderada. No Brasil, a gente tem muito fetiche por indústria. Houve um debate nos anos 50 no Brasil, já superado na própria década de 50, que dizia que as indústrias, de fato, seriam os grandes propulsores do desenvolvimento brasileiro. A gente vê que hoje o país depende basicamente do agronegócio, que foi a nossa boia durante a última grande crise e tem sido também durante a pandemia. Então, retomar uma vocação agrícola não pode ser descartado, tá? Não sou especialista, o professor Alcimar falou bastante sobre isso na segunda-feira, aqui no Folha no Ar, e acho que é uma solução a ser considerada a integração das universidades públicas com o município, quer dizer, a gente tem a UENF, a gente tem UF, a gente tem IFE,
IFE e o ENF são universidades com polos técnicos, tecnológicos, perdão, muito reconhecidos, e a gente precisa que soluções que saiam da universidade, forma talvez de algum tipo de laboratório, de startups, algum tipo de patente de produção, isso seja implementado em nível municipal. Conceder subsídios à implantação de indústrias, infelizmente não funcionou, como você colocou, tá? Até por uma falta de foco, porque não era importante naquele momento. Imagina o Caixa sendo abastecido com bilhões de reais das receitas de petróleo, para que teria esse trabalho por parte da iniciativa pública? Então, assim, a gente não tem o elixir, quer dizer, eu não vou ter aquela saída. Isso passa por um plano de longo prazo, que tem que ser implementado ao longo de diversos governos, mas para tentando diversificar a matriz de produção do município, seja retomando a vocação agrícola, seja tentando potencializar o Porto do Açu, implantação de sedes de empresa no município para favorecer o recolhimento do ISS, fomentar o próprio comércio. Pensando assim, de pronto, a gente não tem nenhuma solução imediata que possa ser colocada em prática logo pelo próximo governo. Mas a gente precisa que esse planejamento de longo prazo ele seja pensado e colocado como um pacto da sociedade, como forma de tentar resolver o nosso problema ao longo do tempo. Tá? E, novamente, não vai ser uma iniciativa especificamente. Essa coisa de pacto, fala pacto. Um disco está sempre presente, eu não vejo nunca. Esse dia o Marcelo Sampaio me entrevistou numa live, né? Live não, ele fala que live é o cacete, como diz São Sampaio, né? Que é bate-papo. E ele falou sobre coisa de poesia, que eu achava poesia, eu falei que concordava com o Manuel de Barros, com um grande poeta brasileiro, morto recentemente, que ele fala poesia, eu não conheço nem de nome. Perdão, poesia. Inspiração, eu não conheço nem de nome. Eu até hoje procuro e não encontro inspiração. Poesia tem inspiração, esforço. E pacto também é meio que a inspiração do Manuel de Barros. Eu estou procurando pacto, todo mundo fala, mas não vejo. E eu tenho entrevistado não só especialistas como o Igor, como pessoas também que estão na ponta da linha, né? Eu entrevistei no sábado retrasado 3 empresários do setor produtivo de Campos, referências nas suas áreas, né? O Renato Abreu, do Grupo MPE, que é fidelense, tem raízes aqui com a região, embora seja de um grupo até nacional, né? O Jôncio Barcelos, do ramo varejista atacadista, uma potência local, e Ricardo Paes Teixeira, que é arquiteto, mas é do ramo de corporação e construção, que é o grande termômetro da economia de Campos, sempre foi, né? Acho que desde pelo menos dos anos 80 do século XX. E eles falaram a coisa do pacto, e fazer um pacto para propor redução. Acho que o Igor deve ter lido, acho que você também leu, Cláudio. Um pacto para propor enxugamento da máquina, inclusive redução de pessoal. Jornalismo tem algo em comum com a democracia e com o direito. Ele se faz em torno de contraditório. No sábado seguinte, foi ouvir o presidente dos sindicatos, né, do CIMEC, Sindicato Médico de Campos, José Roberto Crespo, do CEP local, coordenador, né, geral, o Edson Braga, e a presidente do Ciprozep, a Elaine Leão, que aí é só servidores independentes de função. Embora a gente saiba que médico, saúde e educação são os 2 grandes gargalos dessa folha que está falando aqui, dando tanto debate sobre ela. E, quer dizer, os 3 foram refratários a qualquer corte pessoal e na questão da redução, quer dizer, ou seja, pacto, usando a expressão de Anselmo Góes, pacto né? Pacto é como Anselmo Góes chama live, né? E até em relação ao enxugamento da máquina, você percebe nas respostas do Zé Roberto Crespo
e de Edson Braga até uma receptividade para uma análise mais racional. Mas Elaine Leão, por exemplo, defende até ser pop Cidade da Criança, considerado monumento do desperdício do dinheiro público, né, no governo Rosinha, ao custo de milhões de reais, né, e com denúncia ainda de desvio, de devolução de parte do dinheiro para caçadores de campanha. Resumo da ópera. Como é que fica esse pacto? Esse pacto, eu acho que assim, tratar novamente, propor coisas que não são possíveis, como redução de pessoal, isso não, acho que não deveria, isso tira um pouco o foco, porque simplesmente não é possível. Nas regras atuais, eu acho que não faz nem sentido a gente tratar do tema nesses termos, tá, Luiz? Você pode tirar todos os DAS, tira todos os RPAs, isso vai fazer pouquíssima diferença na folha total. Tá? Então, eu acho que não cabe falar. Os servidores não podem, e nem acho que tem espaço para você reduzir substancialmente o número de servidores. Em muitos casos, às vezes, você tem carência de pessoas em determinadas áreas, então não se trata disso. Tá? Quanto à questão de pessoal, novamente, a grande diferença vem de uma reforma administrativa que vai tocar nos estados e municípios, e da parte do município, eu acho que o que deve ser feito a apresentação de um plano, por exemplo, de medição de política pública, estabelecer métricas claras que sejam possíveis de serem medidas e divulgadas, por exemplo, no site da prefeitura, nas redes sociais, como forma de aumentar a produtividade do setor público, a entrega de serviços públicos, ok? Mas, novamente, essa é uma questão que nesse momento, ela está dada, tá? Não há muito que se possa fazer. Em relação à questão da diversificação da matriz econômica do município, é aí que eu insisto nessa questão do pacto, e eu sei que isso não é fácil, e isso não depende, às vezes, de boa vontade, mas costurar isso politicamente atendendo diversos interesses é muito difícil, mas seria uma saída possível. Novamente, a situação é muito, muito difícil, né? Eu usei esses termos e insisti nisso tanto textualmente quanto verbalmente aqui na entrevista, né? Quando eu falo muito, muito difícil, é porque de fato é uma situação desafiadora e que não vai ter resposta fácil, não vai ter resposta de curto prazo, o que não significa que a gente não deve tentar. Tá? Então, quanto à questão de pessoal, acho que a possibilidade do município é a implantação de medição de políticas públicas, e isso está na mão do município, tá? Que pelo menos seja dado transparência. Vamos lá, tal hospital, quantos atendimentos? Por que a gente não coloca algum tipo de medição de satisfação daqueles pacientes e pontos a melhorar? Isso é fácil de ser implantado. Na teoria é fácil de ser implantado, medido e divulgado. Tá? Determinadas escolas, divulgar indicadores por escolas, tentar estabelecer uma política meritocrática dentro do serviço público, no sentido seja de reconhecimento, não apenas salarial, que também é difícil pelas regras atuais, mas que seja dada publicidade às escolas, aos professores e diretores que realizam os melhores trabalhos na área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., que tenham um índice de satisfação dos atendimentos. Então, isso é uma criação de cultura de longo prazo que vai entregar mais serviços públicos, e aumentando a produtividade, você reduz a necessidade de novas contratações no futuro. Em relação à diversificação da economia municipal, é de fato sentar, estabelecer um canal de comunicação com diversas áreas do setor produtivo, mas que exista um cronograma, um planejamento claro. Então, não é só fazer uma reunião, beleza, vamos ver, aquele famoso vamos combinar. Você encontra com um amigo, vamos combinar. 3 anos está todo mundo combinando. Então, se você tem previsibilidade, se você tem, antes da primeira conversa, regras específicas, o conselho se reúne, tem um prazo para tomar determinadas medidas, apresentar um plano para ser discutido pela população, e que, novamente, não é fácil fazer isso. Essa história do vamos combinar, me lembrou uma outra história, uma piada que eu vou terminar esse bloco para entrar, que tem várias perguntas aqui também. Esse camarada era míope, muito míope, mas tinha vergonha, antes da época do lente de contato, né? Ele tinha vergonha de usar óculos, né? E vai na loja de um conhecido dele que sabia que ele era míope, enxergava muito mal, comprar um papagaio. E tinha acabado o papagaio e só tinha coruja, filhote. Tem papagaio? Ele falou, tem sim. Aí vendeu para ele a coruja, filhote de coruja. Passa um ano,
Ele encontra o camarada na rua e aí, o papagaio tá falando. Aí ele respondeu, rapaz, falar não fala não, mas presta uma atenção. Então, tá de olho em tudo. Para ir para o bloco, tem pergunta aqui do vereador Ivan Machado, tem várias perguntas aqui para o professor Igor Franco. Tá bom, vamos sim. São 8h48, o Coruja está de olho em tudo. Bom, e o que preocupa mais aí, Luiz, é o que o professor falou aí. Se o governo tem a máquina engessada em 95% do seu orçamento e não adianta aplicar regras do mundo empresarial para administrar, a gente fica mais preocupado ainda. Bom, mas como você disse aí, ninguém aqui é profeta do apocalipse, né? Sempre há de ter uma esperança, é claro, e solução também. 8h. Eu só acho, Cláudio, que eles têm, inclusive você e Arnaldo temos essa obrigação, é de cobrar essa mesma franqueza que está cobrando o Will, cobrar os pré-candidatos. Perfeito. Porque a gente sabe que esse tema, como o próprio Igor está dizendo, é radioativo em tempo de eleição. Mas vamos lá para o intervalo. Vamos lá, são 8h48 em Campos, voltamos já, e aí com a sua participação no Face também, ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição. A Proteus, moderna empresa especializada